John Wycliffe, tradutor da primeira Bíblia em inglês, ano de 1324 DC. Neste momento eu estou num barco no rio Tamisa, na Londres moderna. Atrás de mim pode-se ver a famosa Torre de Londres e logo após a Ponte da Torre. Mas não é a Londres de 1324, quando John Wycliffe nasceu. Ele, como qualquer outro profeta, é um homem que surge como uma raiz em solo árido. Para se ter uma ideia da aridez do solo daquela época, permita-me antes contar que ele nasceu em 1324, cerca de 10 quilômetros de distância de Richmond, em Yorkshire. Ele tinha uma mente extraordinária. Diziam que era capaz de debater com homens em um concílio e argumentar até não terem mais uma única pergunta sequer ou uma resposta para dar. Vou contar-lhes sobre a coragem deste homem ao se posicionar contra o poder do rei, poder do parlamento, poder da universidade e, ainda pior, o poder da Igreja Imperial. Vou falar ainda de seu carisma. Ele conseguia reunir à sua volta grupos de homens que se dispunham a expor suas convicções e serem mortos e queimados. Se existe uma palavra que resume a época em que ele viveu, essa palavra é fluxo. Tudo estava em estado de mudança. E olhando para as maiores mudanças da época, penso que a primeira, para a qual devemos atentar, são os idiomas. A primeira importante área é a da linguagem. As pessoas que viviam nessa época falavam o inglês médio. Tecnicamente é a mesma linguagem que se usa hoje. Mas se os ouvíssemos falando naquela época, não entenderíamos. De igual modo, se eles estivessem aqui nas ruas de Londres me ouvindo falar, certamente não me compreenderiam. Perceba que o inglês é um aglomerado de linguagens e passou por 3 estágios distintos. O inglês arcaico data do século VII. Vocês não podem esquecer que isto aqui é uma ilha e tem apenas 966 quilômetros de extensão. De John O'Groats até Land's End, ou seja, do início da Escócia até o final da Inglaterra, não há um lugar na ilha em que se fique mais de 160 quilômetros de distância do oceano. Quando não havia um governo central, invasores estiveram aqui em mais de uma ocasião. Muitos acabaram ficando. Os Jutes, por exemplo, se fixaram ao norte, os saxões ao leste e os anglos fixaram no centro, ao longo da fronteira escocesa até o rio Tamisa. A língua falada pelos anglos era a de Marcian, e era o tipo de linguagem usada aqui em Londres naquela época. Guilherme, o Conquistador, chegou a esta terra em 1066, apenas 260 anos antes de John Wycliffe nascer. Ele falava outro idioma, falava o francês, porém decidiram estabelecer uma língua comum para os que entravam e saíam do porto de Londres. Não foi tomado por base o francês e sim o Marcian. Mas esse se desenvolveu agregando palavras de outros idiomas. Por exemplo, pegaram palavras do alemão, pegaram palavras do francês e até palavras do grego. Com isso, tinham 2 conjuntos básicos de palavras. O homem que trabalhava no campo, por exemplo, falava cordeiro, enquanto o homem que se servia à mesa falava carneiro. Sem dúvida, 2 homens promoveram grandiosamente um inglês médio. Um deles foi Geoffrey Chaucer. Ele escrevia poesia, como é tão familiar os contos de Canterbury. O outro foi John Wycliffe. Ele escrevia em prosa e produziu bastante com sua caneta. Quanto a isso, não há dúvida, esses homens eram parceiros, companheiros e certamente influenciaram muito um ao outro. Runnymede, Inglaterra. A segunda área que estava sofrendo grandes mudanças era a política. De volta ao ano de 1066, quando Guilherme, o Conquistador, tomou essa nação, governou através de barões.
Esses barões recolhiam impostos e organizavam um exército para ele. Seu trono foi deixado para seus sucessores, e um deles foi o rei John. Quando o rei John herdou a coroa, com ela vieram enormes débitos, e ele precisava discorrer longamente sobre essas dívidas, pois queria guerrear contra a França, mas os barões se mostraram irredutíveis. Ele tentou evitá-los. Chegou até a prometer ao rei Mohammed de Marrocos que se ele o ajudasse com exércitos, se tornaria muçulmano. Mas eles não aceitaram. O rei John também não podia recorrer ao Papa, pois tinha violado as leis papais apontando seu próprio arcebispo de Canterbury. Apesar de todos os seus esforços, o rei John foi obrigado a chegar a um acordo com seus barões, e estes o fizeram assinar um documento que ficou conhecido como Carta Magna, em 1215. Este tratado se deu nesta ilha, atrás de mim, em Runnymede, no rio Tamisa. John Wycliffe tomou esse documento, a Magna Carta, e teceu na estrutura da vida política e religiosa da Inglaterra. E uma das ferramentas que o auxiliou a realizar esta tarefa foi sua Bíblia. O Campo de Batalhas, 1350 DC. Não é difícil resumir os 60 anos que John Wycliffe viveu desde 1324 até 1384. Os primeiros 16 anos de vida foram vividos na obscuridade, até onde os historiadores conhecem, até que se mudou para a cidade de Oxford. Quando chegou aqui, veio para estudar e passou os primeiros 16 anos buscando a graduação em bacharel de artes. Os 16 anos seguintes, ele trabalhou em seu doutorado de teologia, e os últimos 12 anos de sua vida, ele passou aqui na universidade, 11 deles ensinando numa das faculdades. Voltando ao ano de 1167, os franceses expulsaram os estudantes ingleses da Universidade de Paris, e então eles vieram para a cidade de Oxford, no intuito de construir uma universidade. Mas o povo da cidade não gostou da ideia. De fato, uma polêmica muito séria surgiu entre as pessoas que viviam em Oxford e os universitários que vieram estudar. Na verdade, foi tão séria que em 1209 um grupo de estudantes decidiu não ficar mais por aqui. Foram para Cambridge e construíram outra universidade. E por 600 anos existiu apenas 2 universidades na Inglaterra, esta em Oxford e a outra em Cambridge. Quando Wycliffe tinha 24 anos, uma terrível peste negra assolou a Europa e, por fim, chegou à Inglaterra. Não havia cura. Seus tentáculos alcançavam ricos e pobres, jovens e velhos, e causou grande temor ao coração de Wycliffe. O povo de Londres passou a utilizar os campos abertos de Smithfield como um local comum para enterros, onde colocavam 200 vítimas todos os dias. Aquele luto diário continuou até que a praga tivesse dizimado centenas de milhares de vidas. Não há dúvida de que essas pragas causaram um grandioso efeito na vida de Wycliffe. Na verdade, 2 dos maiores fatores que fizeram deste homem um reformador, um deles está relacionado a essas pragas. Isso trouxe um incrível efeito espiritual sobre sua vida. Eu não sei porquê, mas pela convivência com a morte, ele passou a ter um grande temor de Deus. Isso fez pensar em suas prioridades e então começou a reformulá-las. Ele perdeu todo o medo do homem. Não importava mais para ele se era o Papa ou o potentado, até onde lhe dizia respeito. A verdade era a máxima prioridade. Essa experiência espiritual em sua vida penetrou fundo em seu coração. De fato, estocou em cada fresta de sua alma. Ele foi transformado e passou a ter todo um novo relacionamento com Deus. O segundo fato significante que ocorreu em sua vida foi devido ao ambiente aqui na Universidade de Oxford. Ele veio para a Faculdade Queen's, mas se formou em Merton. Não sabemos por que ele mudou de faculdade no meio dos estudos. Apenas sabemos que ele deve ter sido um aluno excepcional, já que por 4 anos, após ter conseguido o bacharelado em artes,
O posto de mestre da faculdade Balliol foi conferido a ele, e um ano depois de se tornar mestre, Balliol foi ordenado ao ministério, e em seguida recebeu uma indicação do governo. A primeira foi em Filgan, em Lincolnshire, e a segunda foi em Lutterworth. Quando disse conferida pelo governo, vocês devem se lembrar que essa era uma época em que a igreja e o Estado eram um só. Com isso, todos os dízimos que eram entregues à igreja iam para o Estado, e o Estado fazia as indicações àqueles que seriam os ministros das várias paróquias. Portanto, para ele foi uma outorga do que ele chamou de viver. Não há dúvida de que sua estada aqui em Oxford causou um efeito enorme em sua vida como um reformador. A maneira como eles faziam as coisas naquela época, a atmosfera acadêmica, era diferente. Não era uma simples questão de ser capaz de fazer suas anotações durante a aula e reproduzi-las nos exames. O que eles faziam naquela época era definir seu talento através do quanto você era capaz de defendê-lo em público. Esses debates eram comuns, e assim ele se tornou um mestre em debates. As coisas começaram a ficar menos cinza e bem mais preto ou branco. Segundo sua opinião, certo era certo e errado era errado, e o certo tinha que prevalecer naquela época. Duvidar era deslealdade. Vacilar seria pecado. Sua experiência de conversão trouxe-lhe suas prioridades. Sua experiência em debates trouxe-lhe suas definições, e ambas trouxeram a ele suas convicções. Não há dúvida quanto a isso. Foram nesses salões de aprendizagem que nasceu o reformador. A Guerra Fria, 1351 a 1372 DC. Naquele tempo havia uma guerra fria entre a cidade de Roma e a cidade de Oxford, e existiam duas frentes de batalha. A primeira era no campo da política. Todos os cargos importantes do Estado estavam sendo ocupados pelos membros do clero. E por que não? Eles formavam um grupo de pessoas cultas, exerciam também grande influência e eram bastante empreendedores. Mas Wycliffe achava que isso estava além de sua dignidade. Eles eram chamados para algo maior que participar de política, para o comando daquilo que era considerado pobre para a política. Ao mesmo tempo que Wycliffe propunha um trato para esta questão, os conselhos do parlamento apresentavam uma petição ao rei, e ambos negociaram com o punho de ferro que a Roma tinha na Inglaterra. Não havia dúvida sobre isso. Indicações estavam sendo feitas e os cargos estavam sendo ocupados por pessoas que não eram do país. Viviam como estrangeiros e levavam salários lucrativos para fora do país. Alguns deles nunca tinham colocado os pés em solo inglês. Seus salários eram levados até eles. Tinham subordinados que eram comprados, vendidos e negociados para servirem os superiores eclesiásticos. Não era tão ruim assim, mas a situação se tornou muito mais ofensiva quando os franceses foram selecionados para essas indicações na Inglaterra. Não se esqueçam de que isso aconteceu numa época em que a Inglaterra estava envolvida numa guerra de 100 anos com a França, e isso incitou os humores no país. Por esta razão, o parlamento aprovou 2 estatutos importantes. O primeiro defendia que qualquer compromisso da igreja estrangeira dentro do reino inglês tinha que adquirir a aprovação do rei. A segunda lei impedia qualquer tribunal estrangeiro de exigir juízo ou proferir uma penalidade para qualquer inglês, a menos que passasse antes por um tribunal inglês. Também invalidava qualquer mandado judicial a um cidadão inglês a comparecer perante tribunal estrangeiro, exceto se obtivesse permissão do parlamento inglês. No entanto, 12 anos mais tarde, em 1365, o Papa exigiu que a coroa britânica pagasse impostos à igreja. A situação ficou ainda mais ofensiva quando, no ano seguinte, o Papa emitiu uma ordem para o rei da Inglaterra ir até Roma e se defender. Essas decisões por parte de Roma esmagaram os estatutos do parlamento. 6 anos depois, Roma enviou um agente para recolher os impostos do Papa. O agente prometeu ao parlamento que não faria nada que ofendesse os interesses do rei.
No entanto, quando chegou com sua comitiva extravagante e imponente, em togas suntuosas e grande equipe de contadores, Wycliffe pôde imediatamente ver que ele prometera o que não poderia cumprir, e o atacou através de panfletos, o acusando, sobretudo, de mentiroso. A influência do Wycliffe crescia. No decorrer de 2 anos, o rei o conferiu a reitoria de Lutterworth e, finalmente, foi indicado para capelão ao rei. Outra batalha nesta Guerra Fria com Roma foi no campo da teologia. Wycliffe censurou a doutrina da transubstanciação. A doutrina era uma inovação recente, datando apenas de 1215. A Igreja afirmava que os elementos da comunhão eram transubstanciados no real corpo e sangue de Cristo. Wycliffe viu sérios problemas na interpretação dada pela Igreja. A sua investigação sobre esses assuntos causou a morte de homens nobres que foram queimados 125 anos depois por causa de sua oposição a esta doutrina. Apesar de tudo isso, o fato de Wycliffe ter recebido seu doutorado em 1372 sugere que ele não era considerado herético pela Igreja naquela época. Sua caneta poderosa de 1360 a 1381 DC. Um sentimento de desesperança religiosa entristecia seu espírito. Então John Wycliffe admoestava seus pupilos acerca das grandes imoralidades daquela época. E então ele pegava sua caneta e escrevia. Sem dúvida, seus escritos influenciaram profundamente os alunos da faculdade Balliol. Estou neste momento na sala de jantar da faculdade e é um hall de recordações. Há retratos pendurados nas paredes de alguns dos mais famosos ex-alunos, entre eles, por exemplo, um primeiro-ministro. Quando John Wycliffe percebeu que influenciar o corpo de estudantes da faculdade Balliol não era suficiente, foi então que ele dedicou-se a exercer sua influência através da escrita. Não podemos deixar de lembrar que naquele tempo não existiam máquinas impressoras. Todo documento tinha que ser escrito a próprio punho e esmeradamente reproduzido com o objetivo de circular entre o público. Não sabemos exatos quantos documentos ele escreveu, mas certamente sabemos que havia 200 manuscritos distintos que vieram das mãos de Wycliffe. Londres, Inglaterra, Conselho Parlamentar. A próxima sucessão de eventos importantes nos escritos de Wycliffe veio em 1366, quando ele decidiu com o parlamento ir contra um tributo que estava sendo exigido pelo Papa Urbano V. Ele considerava as solicitações do Papa inconstitucionais, porque violavam o estatuto parlamentar e, ao mesmo tempo, eram injustificadas. Eles promoveram a divisão da Igreja e Estado, que exigiu que Wycliffe se postasse de um lado ou do outro. Ou ele defendia a Igreja, ou defendia o Estado. Naquela ocasião, ele acreditava que a Igreja estava sendo injusta com o Estado. Sua posição trouxe-lhe certo privilégio, não apenas com a realeza, mas também com os membros do parlamento, pelo qual ele, de fato, se tornou o capelão do rei em 6 de novembro de 1375. Sua caneta se tornou a arma que ele usava com habilidade. Em seus escritos, ele se tornara tanto dinâmico quanto forte. Ele declarou convicções ousadas, como a citação: "A Inglaterra não pertence a ninguém. O Papa é apenas um homem sujeito ao pecado. Mas Cristo é o Senhor dos senhores, e este reino é sustentado diretamente e unicamente por Cristo." Ele considerou a divisão entre Roma e Londres irreconciliável. A ponta de sua caneta, tão produtiva, era como uma espada, cortante, como se a ponteira tivesse sido mergulhada em ácido. Mas seu maior feito ainda estava por vir.
Ele produziria uma Bíblia na linguagem do homem inglês comum, mas antes dele realizar isto, teve que enfrentar a fúria de uma igreja ofendida. Heresia, de 1377 a 1383 DC. Catedral de São Paulo, Londres, Inglaterra. Após Wycliffe ter escrito seu domínio civil, todas as ameaças contra ele acabaram se tornando ataques. Sabiam que sua boca deveria ser silenciada, mas não imaginavam como fazer tal coisa sem ter antes que convencer o público de que ele era culpado por heresia. Para convencê-los de que ele era um herege, teriam que levá-lo a juízo. E este foi o primeiro desses tribunais que aconteceram na Catedral de São Paulo. 5 bulas papais foram publicadas e apresentadas a Eduardo III, que na época estava muito doente. A bula papal é um mandamento que é dado pelo Papa. A um grupo de monges mendicantes era dado os escritos de Wycliffe, e eles deveriam analisar minuciosamente e descobrir se havia alguma heresia. E a conclusão foi que conseguiram enumerar 19 heresias. Com base nisso, o Papa ordenou sua prisão, e que lá permanecesse por um período de 3 meses. E aí então deveria comparecer perante o Papa em Roma. No entanto, Wycliffe ficou doente e Eduardo III morreu. E tais bulas perderam seu efeito na Inglaterra. Assim, um novo mandamento foi dado pelo Papa a todos os membros da família real e ao reitor da Universidade de Oxford. A data foi fixada, seria 19 de fevereiro de 1377, e foi neste edifício atrás de mim onde esse tribunal ocorreu. Uma multidão fanática que era cegamente submissa à igreja veio e lotou a área em frente à igreja. Quando Wycliffe chegou, trouxe consigo uma pequena procissão. Era precedido de 2 dos mais poderosos homens da Inglaterra, Lord Percy, o Marechal da Inglaterra, e John de Gaunt, o Duque de Lancaster. Eles galgaram bravamente seu caminho através da multidão hostil que se aglomerava à entrada da igreja. Assim que alcançaram o limiar, já havia uma sólida barreira de pessoas. Elas se agitavam, levantavam as mãos em protesto e vaiavam a comitiva de Wycliffe. Lord Percy e Courtney, o dirigente do ato, trocaram entre si palavras de desagravo. Percy notou que Wycliffe ficara de pé durante este diálogo. Virou-se então para ele e disse: "Sente-se e descanse." Esse ar de autoridade enfureceu o dirigente. Então ele gritou: "É inconcebível que alguém intimado a se apresentar diante de um bispo deva sentar-se durante seu pronunciamento. Ele deve e continuará de pé." Um tumulto surgiu e interrompeu o processo das atas. E Wycliffe e seus acompanhantes escaparam do perigo ameaçador. No ano seguinte, tudo havia mudado para Wycliffe. Aquele ano foi a eleição de um papa rival e o início da dissidência de 40 anos, com 2 ou mais papas se confrontando durante esse período. Isso enfraqueceu dramaticamente o poder do papado, o que permitiu a Wycliffe fazer o que quisesse. E assim ele começou a desenvolver ideias mais radicais, as quais em qualquer outra época da Idade Média teria resultado na sua destruição. Em 1381, ele publicou o seu fiel Eucaristia e logo em seguida 12 proposições. Esses escritos atacaram diretamente a doutrina da transubstanciação. Wycliffe considerava tal ensinamento antibíblico e sem sentido. O efeito desses escritos fez Wycliffe perder todos seus amigos influentes no palácio, no parlamento e na faculdade. Agora, ele estava só. Após mais uma tentativa frustrada de seus perseguidores, Wycliffe se preparou para sua batalha final. O último julgamento que teve que enfrentar foi em 1383 e ocorreu aqui na cidade de Oxford. Eles tinham convencido o rei, assim como os membros do parlamento e as pessoas da universidade, de que ele devia ser interrogado acerca da Santa Ceia. Seria um júri formado por colegas em que iriam examiná-lo e ele se postou diante dele como se fosse doutor no Evangelho. Queriam saber se as acusações contra ele eram verdadeiras. E, em caso afirmativo,
por que defendia tais crenças. Ele fez um longo discurso. Todos ouviram em silêncio cada palavra que foi dita. E quando ele terminou, nenhum deles fez sequer uma pergunta de esclarecimento. Houve um silêncio total e profundo. Ele aguardava as ordens, mas nenhuma instrução partiu deles. Ele recolheu o material que usara para o discurso, o colocou de volta na sacola e ainda aguardava por instruções. Já que nenhuma foi dada, ele simplesmente deu as costas. E foi a última vez que sua voz foi ouvida na cidade de Oxford. Aquela cidade havia sido seu lar por 43 anos. E quando saiu do julgamento, nunca mais voltou a Oxford. A primeira Bíblia em inglês, 1382 DC. Em 1378, Wycliffe e seus discípulos começaram a traduzir toda a Bíblia para a língua inglesa pela primeira vez. É impossível estimar o valor da influência desta obra notável. Wycliffe defendia que a Bíblia continha toda a revelação de Deus e que era desnecessário qualquer ensinamento além, pela tradição da Igreja, Papa ou qualquer outra fonte. Além disso, qualquer outra autoridade, tradição ou até os papas deveriam ser avaliados através das Escrituras. E, por fim, que houvesse livre acesso à Bíblia para todos os cristãos, até mesmo aos plebeus. E, em seguida, naturalmente, que a Bíblia fosse traduzida para a linguagem comum do povo. Não foi uma tradução das línguas originais por duas razões. Os manuscritos que mais tarde foram disponibilizados ainda não tinham sido descobertos. E os idiomas nos quais os documentos originais foram escritos eram ainda desconhecidos na Inglaterra. Mas Wycliffe era bom em latim clássico, e a fonte de sua tradução das Escrituras foi a Vulgata Latina de Jerônimo, do ano 405 d.C. Quanto tempo Wycliffe e seus discípulos levaram para traduzir o Novo Testamento, nós não sabemos. Sabemos apenas que isto se deu quando ainda lecionava em Oxford, pois só a concluiu em 1380. Presumindo que o trabalho de tradução levaria alguns anos, subentende-se que isso foi desnecessário por causa das ameaças contra sua vida na Catedral de São Paulo e mais tarde no Palácio Lambeth. Ele acreditava piamente que iria terminar seus dias numa masmorra em uma das 7 colinas de Roma ou numa fogueira em Londres. Certa vez perguntaram a ele, por que você fala em procurar a coroa do martírio? Pregue o Evangelho de Cristo para os prelados altivos e o martírio não tardará em encontrá-lo. O quê? Disse ele. Devo viver em silêncio? Nunca. Deixe que o infortúnio venha. Eu estarei aguardando. Ele deduziu que a vida era incerta, que nenhum efeito suportável resultaria de seus esforços. Além disso, o livro indestrutível chegaria às mãos de jovens pregadores. Em 1382, ele concluiu o Velho Testamento e, pela primeira vez na história da Inglaterra, o povo teve a Bíblia em sua própria língua. Atrás de mim está a igreja paroquial de Lutterworth, onde John Wycliffe foi reitor nos últimos 12 anos de sua vida. Ele não vinha aqui com tanta frequência até deixar a cidade de Oxford, quando veio para copiar suas Bíblias. Para reproduzir uma de suas Bíblias, toda escrita à mão, levou 10 meses. Diferentes historiadores nos deu custos diferentes para adquirir uma dessas Bíblias. Elas custavam algo entre 30 e 40 libras, ou seja, 9.600 centavos. E lembre-se que esta era uma época em que uma galinha poderia ser comprada por 2 centavos e um porco poderia ser comprado por 4 centavos. John Fox, um historiador, disse que as pessoas traziam um peso de feno para que pudessem adquirir um dos Novos Testamentos por um dia. E era registrado que alguns deles trabalhavam por um mês e davam todos os seus ganhos de um dia de trabalho para obter uma página da Bíblia.
Estou aqui junto ao púlpito do qual John Wycliffe pregou nos últimos anos de sua vida. Percebo que este é um púlpito moderno se comparado a outros, mas entendo que há fragmentos da Bíblia que datam daquela época. Estranho quando se pensa nisso. Dos limites deste pequeno pódio, sua voz ecoou tão claramente que alcançou de norte a sul esta nação. E em seus últimos dias, suas pregações não saíram deste púlpito, e sim desta alcova à minha esquerda. Foi em 28 de dezembro do ano de 1384 que o famoso reitor da paróquia celebrou sua última comunhão do ano. De fato, esta veio a ser a última comunhão de sua vida. Ele conduziu por um tempo a cerimônia até que sofreu um infarto. E a providência divina o fez retirar-se, e ele tombou sobre a cadeira que está bem atrás de mim. 4 homens se levantaram da congregação e, em silêncio, caminharam em sua direção. E pegaram a cadeira pelos 4 cantos com seu corpo ainda ali, e em reverência a trouxeram por esta porta lateral, e depois através dos jardins. 2 dias depois, em 31 de dezembro, deu seu último suspiro. Não creio que alguém vá questionar o fato, mas esse homem liberou uma força incrível na Inglaterra. Trouxe luz à escuridão. Libertou uma igreja. Elevou a sociedade ao ponto de sentirmos o impacto disso ainda hoje, mais de 600 anos depois. E na providência de Deus, ainda sentiremos nas próximas gerações. Wycliffe não poderia nunca imaginar o impacto tão grandioso que sua influência teria após sua morte. Os discípulos de Wycliffe pegaram a Bíblia traduzida por ele e, como uma semente, a plantou por toda a Inglaterra. De fato, as ideias de Wycliffe foram também de grande influência no continente europeu. Alguns de seus pupilos de Oxford levaram cópias de sua obra para a Boêmia, onde hoje é a Tchecoslováquia. Seus ensinamentos influenciaram no surgimento do descenso que resultou na morte de John Huss em 1450. Huss foi apenas um de um exército de seguidores de Wycliffe que foram perseguidos e queimados na estaca. Em 1428, seus ensinamentos se alastraram de tal forma que a igreja censurou seus escritos, desenterraram seus ossos, os queimaram e os lançaram no rio Swift, que fica bem ao lado de sua igreja em Lutterworth. Eles desejavam apagar de uma vez por todas o fogo da influência de sua heresia. Um comentarista deste evento mais tarde disse, e eu repito, eles transformaram seus ossos em cinzas e as lançaram no Swift, um pequeno rio que corria por ali. No entanto, as águas do rio levaram as cinzas para o Avon para o Severn para os mares, e estes para os oceanos. E então as cinzas de Wycliffe são um poderoso símbolo de seu ensinamento e de sua Bíblia, os quais estão agora espalhados por todo o mundo. Volume 3, Sacrifício e a Palavra de Deus, Mártires da Bíblia, de 1395 a 1536 d.C. Após a morte de Wycliffe, os seus seguidores consideraram-se aptos a continuar operando independente da Igreja Romana. Eles, por exemplo, acreditavam no sacerdócio de todo e qualquer fiel, e acreditavam ser perfeitamente apropriado que lhes fosse permitido administrar os sacramentos sem a autoridade de um bispo. E, além disso, havia um tremendo contraste entre a filosofia de Wycliffe e os sacerdotes romanos. Os seguidores de Wycliffe eram pessoas pobres. Os sacerdotes romanos possuíam uma opulência que os tornavam claramente contrastantes. Quando os wyclifistas saíam para pregar, eles pregavam usando a linguagem do povo. Já um sacerdote romano conduzia os cultos na língua morta do latim. Isto proporcionou aos wyclifistas uma publicidade bem-sucedida.
Eles fizeram um sucesso tão grande que um dos críticos disse que se alguém encontrasse dois homens caminhando pela rua, um deles seria um wyclifista. E isto deu a eles uma enorme coragem. Coragem tamanha que eles pregaram cartazes com lemas e insultos em todos os locais públicos. De fato, em 1395, eles fizeram uma solicitação ao parlamento de que eles aboliriam o celibato, a transubstanciação, as preces aos mortos e oferendas às imagens. Na verdade, eles pegaram o livreto escrito por Wycliffe sobre as 12 conclusões e o pregaram em locais públicos como a Catedral de São Paulo e este lugar atrás de mim que vem a ser a Abadia de Westminster. Isto causou um alvoroço entre os bispos e o clero. Isto significava uma blasfêmia contra a igreja. Em 1399, o bispo de York associou-se ao rei Henrique VI. E foi ele quem colocou a coroa sobre a cabeça deste novo rei e disse a ele durante a coroação: para consolidar o trono, concilie o clero e sacrifique os lollardos. Lollardos era um termo ofensivo para os seguidores de Wycliffe, que significava resmungões. Henrique respondeu ao abade: eu serei o protetor da igreja. 2 anos depois, em 1401, o ato de queimar hereges foi sancionado pelo parlamento e o bispo de York havia realizado seus objetivos de contra-reforma. Após somente 8 dias da aprovação daquele projeto de lei, eles começaram a acender as fogueiras aqui em Smithfield para que queimassem vivos aqueles com os quais eles não concordavam. O primeiro homem que eles escolheram foi um homem chamado William Sawtry. E William Sawtry havia cometido um crime. Ouviu-se dizer que ele adorava não a cruz sobre a qual Cristo morreu, mas o próprio Cristo que morrera sobre a cruz. E por isso arrastaram-no até os recintos da Catedral de São Paulo, rasparam sua cabeça, puseram-lhe um chapéu de leigo e o aviltaram. Depois levaram-no até as autoridades civis para que ele pudesse obter clemência. A clemência que foi dada pelas autoridades civis foi trazê-lo até Smithfield, montar feixes de madeira ao redor de seu corpo e queimá-lo até que ele estivesse morto. E ele foi apenas o primeiro de um enorme e nobre exército de wyclifistas que morreram por sua fé. O que você está vendo é a Torre dos Lollardos. Ela fica ligada ao Palácio de Lambeth, que é a residência londrina do arcebispo de Canterbury. Eu gostaria de lhes contar a história da construção desta torre. Um pequeno cômodo no topo dela foi acrescentado e ficou conhecido como a prisão dos Lollardos. São apenas 3,5 metros quadrados com 2 metros de altura. Ela tinha antigos aros de ferro enferrujado que ainda se encontram fixados à parede, e onde alguns dos prisioneiros, após terem sido torturados e presos em correntes até serem retirados dali para a morte, deixavam gravuras na parede. Uma destas gravuras de Jesus, amor, Miás. Isto significa Jesus é meu amor. É impossível permanecer neste pequeno cômodo sem ser levado às lágrimas. O segundo comovente resultado das constituições de Arundel aconteceu na cidade de Norwich. Foram tantos os seguidores de Wycliffe publicamente executados em razão de sua fé, que o lugar da execução pública hoje em dia é conhecido como Cova dos Lollardos. Isto devido à morte de tantos Lollardos ali. Esses Lollardos eram queimados vivos por todo o país. Isto apenas nos mostra o imenso e inacreditável número de pessoas que foram seguidoras de Wycliffe e que estavam dispostas a morrer por sua fé, até mesmo serem queimadas vivas. Poucas cruzadas na história humana alcançaram o esmagador sucesso que obtiveram os seguidores de Wycliffe. 125 anos mais tarde, eles eram tão numerosos e ativos quanto haviam sido no tempo em que Wycliffe era vivo. E naquela época, eles começaram uma reforma que literalmente virou a Europa de cabeça para baixo.